A paz do Senhor, amém? Esse é o vídeo 2, minhas experiências com o processo de libertação. Em Marcos capítulo 5 está o endemoniado gadareno, vou ler só o versículo 1. E chegaram a outra margem do mar, província dos gadarenos, e saindo ele do barco, Jesus saindo do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. No versículo 15 está aqui, ó. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera passado, não tem mais. A legião é o nome de todos os demônios, um conjunto de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo e temeram. Então eu li o versículo de Marcos capítulo 5 e versículo 15, para você entender. Quem não conhece a história do gadareno, né? A maioria das pessoas conhece, mas se você não conhece, está aí no livro de Marcos, capítulo 5, onde o evangelista, na verdade, os teólogos acreditam que o apóstolo, né, discípulo Pedro, né, não era conhecedor de letras, não sabendo escrever, teria ditado para Marcos e Marcos teria escrito aqui, né? Marcos andava agarradinho com Pedro, Marcos vivenciava também todas essas experiências. Então dizer eu não acredito em demônio, mas não andar agarradinho com Jesus, você vai continuar sem acreditar, tanto em demônios quanto em Jesus, porque não dá para acreditar em Jesus e não acreditar em demônios, porque se Jesus deu autoridade para nós, seres humanos, cheios da presença de Deus, repreender demônios, né? Eu não estou acreditando em Jesus. Jesus está falando, olha, é isso aqui, e eu não acredito no que ele está falando, então eu não acredito em Jesus, correto? Então Marcos, ele andava agarradinho com Pedro e ele via as manifestações, ele escrevia algo que ele também via, porque ele via as manifestações. E aqui no endemoniado gadareno, você vai entender essa minha experiência, mas primeiro eu quero falar dessa experiência de Jesus, Pedro, os discípulos, todos que estavam ali próximo. Quanto mais próximo de Jesus eu fico, mais eu fico impressionado quanto eu era ignorante, né? Porque eu me aproximo de Jesus e Jesus começa a me mostrar um mundo que está aqui. É isso que assusta, tá aqui no meio da terra. Eu posso ir na padaria, o mundo espiritual tá lá, no baile, no centro de prostituição, na igreja, o mundo espiritual, o mundo de Deus, ele está no meio de nós, né? Se eu tô cega, eu não enxergo, significa que eu estou muito distante de Jesus. Então, quanto mais perto de Jesus eu estiver, essa cegueira espiritual ela vai caindo por terra e eu vou começando a ver. Agora dizer, eu não acredito, mas eu creio em Deus, isso é doideira, né? Coisa de, me perdoa a palavra, Deus, vou nem falar, né, para não ofender ninguém. Porque eu não tô aqui para ofender ninguém, né? Ser descrente é um direito que todo mundo tem, né? E essa história do endemoniado gadareno, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Temos que passar para outra margem. Ele não dá satisfação para ninguém. No meio disso aí, você começa a ver que houve uma tempestade que quase afundou o barco. Jesus se levanta, homens de pequena fé, repreende o mar, repreende o vento. Então, há uma tempestade no meio do mar tentando impedir que a promessa, aquilo que Jesus falou, se cumpra. E o que Jesus falou para os discípulos? Vamos para outra margem. Jesus estava indo para onde? Para Gadara. Na outra margem, o que estava esperando Jesus, né? Aqui, ó, se você ler no capítulo Marcos, no capítulo 4, versículo 35, tá? Jesus apazigua a tempestade. Ou seja, Jesus ele está indo para a outra margem. Ele não dá satisfação aos discípulos, mas ele sabe exatamente qual é a situação que espera ele. Tem alguém lá. Tem alguém lá. E esse alguém Jesus está indo para salvar. Meu Deus. E não vai ser diabo, não vai ser tempestade, não vai ser ninguém que vai impedir Jesus de salvar alguém que precisa de ajuda. Não tem demônio grande, irmão. Demônio é poderoso, não brinca com demônio não, porque demônio não sabe brincar. Demônio não é uma pessoa alegre, como a pastora Márcia. Não é brincalhão, não. Demônio, ele é ódio puro. Nunca diga, eu tô com o coração cheio de ódio, porque ódio é um sentimento maligno. O que você pode sentir é uma ira. E ira que Deus sente, né, lá no Salmo 30, versículo 5, se não me engano, está escrito assim, a ira do Senhor dura só um
momento. Por quê? Né? O choro, todo mundo fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas tem a parte A, essa é a parte B, do mesmo versículo, onde fala a ira do Senhor dura só um momento. Ou seja, se está havendo um choro, houve algum motivo que a ira do Senhor manifestou e acabou vindo o choro, correto? Mas a ira do Senhor dura só um momento e nada, nem ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. E aí Jesus fala, vamos para outra margem, aí a tempestade vem, os discípulos, Senhor, não te incomoda que venhamos a perecer? Perecer significa morrer. Olha os discípulos, aqueles que andavam juntinhos, vendo milagre, olhando Jesus, a cor, né? Aquela pele morena de Jesus, aquele cabelo árabe de Jesus, porque ia ser um espanto Jesus nascer branco, com os olhos verdes, né? Judeu, no meio dos judeus, um menino morto, apedrejado, né? Ia ser muito estranho. Mas aí olhando dentro dos olhos, tocando em Jesus, e ele, Senhor, não te incomoda que pereçamos, que venhamos a morrer? Aí Jesus se levanta, a palavra fala que Jesus está aqui dormindo, meu Deus do céu, com a almofada na cabeça ainda por cima. Depois tu lê, é interessante isso, dormindo com a almofadinha na cabeça. Aí Jesus fala assim, homens de pequena fé, e pá, vento aquieta-te, mar, quieta. E na hora, e que homem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Olha que coisa, a natureza obedecem a Jesus e o homem é desobediente. Os demônios, se Jesus falar não toca nele, ele não toca. Obedecem a Jesus, mas o homem desobedece. Depois chora, tá chorando por quê? Por causa do quê? A palavra fala de que se queixa, pois, o homem, a não ser dos seus próprios pecados. Nossos pecados estão trazendo coisas para a nossa vida, que está trazendo trevas. A luz, a treva, ela não apaga a luz, tá? E a luz dissipa as trevas. Traga Jesus para a tua vida, se limpe cada dia, peça perdão, mude. Ah, isso aqui está errado, Jesus falando está errado. Começa essa mudança. E aí Jesus chega em Gadara, né? Porque nem demônio, nem tempestade, nem nada. E assim que Jesus pisa o pé em Gadara, o que acontece? O demoniado vem e cai de joelho e começa a adorar. O demônio adorando Jesus, porque sabe de quem ele é. Sabe quem ele é e obedece, tem medo dele, sim, tem muito medo. E começa a implorar, Senhor, já sabe o que é, e começa a implorar, deixa eu entrar naqueles porcos, Jesus é ruim, deixa eu entrar lá nos porquinhos do moço, oh meu Deus do céu, o homem trabalha, vende aqueles porquinhos, que Jesus é ruim. Jesus não é ruim, tudo tem propósito. Jesus, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Então se algo ruim acontece, tem algum propósito. Eu conheço o caráter de Jesus. Pô, esse homem eu conheço. Eu sei de quem está falando. Jesus, esse cara é bom. Se tem alguma coisa aí associada ruim a ele, alguma coisa tem. Qual era o propósito? Comer porco, carne de porco ainda era pecado. Jesus ainda não tinha falado, não pode comer, agora pode. Isso, ele vem dar uma ordem lá, depois que ele morre, ressuscita, ele dá uma ordem, dá uma visão a Pedro, onde fala, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, né? Então aí ele fala, agora pode. Mas até aquele momento, Jesus ainda não tinha falado, pode comer carne de porco. Havia alguém comercializando porco, vendendo porco, comendo porco, dando porco. Ou seja, tinha uma galera boa desobedecendo. Aonde há desobediência, o demônio consegue trabalhar com mais força, com mais poder, porque essa desobediência a Deus, né? A palavra fala, resistir ao diabo, submetei-vos a Deus, ou seja, obedeça a Deus e resista ao diabo, ele fugirá de vós. Agora, se eu começo a inverter, eu resisto a Deus, né? E me submeto ao diabo, ou seja, faço a vontade do diabo, o diabo vai fugir de mim como? Deus não foge da gente, ele fica lá parado, esperando que a gente venha reconhecer nossos erros, que Deus é muito misericordioso, é muito amor, gente. Né? Ficar lá parado esperando o filho pródigo vir reconhecer seus erros e voltar. Né? Mas Deus não foge de diabo não, irmão, o diabo que foge. E ali pode ir, aí cai lá nos precipícios, e aí a gente chega nesse processo onde o homem é completamente liberto para a glória de Deus. Esse homem com o demônio, o que o demônio fazia? O demônio pegava a pedra e feria, que é isso que o diabo quer.
O corpo, o homem era todo. O homem andava pelado, é isso que o diabo quer, que você seja envergonhado. O diabo quer te ferir, o diabo quer te matar, o diabo quer te envergonhar. Esse homem vivia no meio de sepulcro, no meio de caixão, no meio de carne podre, comendo defunto podre. É isso que esse homem se alimentava. Esse homem era a atração da cidade. Tanto que quando ele é liberto, as pessoas da cidade pedem para que Jesus vá embora. Ai, vai embora, vai embora. Por quê? Porque agora o Deus Mamon vai começar a cair por terra. A atração da cidade agora é outra. Olha aí, né? Aquele homem que andava, Jesus libertou. Jesus fez, não era aquele homem que usava droga? Olha lá o que Jesus fez na vida dele. Não era aquele homem que traía a esposa, que estava com a amante? Olha só, voltou, restaurou o casamento. Esse é Jesus, a atração da cidade, a atração das pessoas, do teu vizinho, que gosta de ver você na lona, tem que ser o teu sorriso, a tua alegria, a tua felicidade, né? E baseado nessa história real, eu quero contar outra real, que não está nessa Bíblia, mas está lá numa Bíblia do céu, que é uma experiência. Eu dirigia uma consagração dentro da Vila Aliança, na comunidade da Vila Aliança, né? Era recém, João era no meu braço, era Anitta e meu marido. Foi o pastor que quis assim, tá? E olha que é pastor assembleiano, tá? Os assembleianos não dão nada pra mulher, com todo respeito, né? Nós sabemos que há um preconceito, né? Meu ministério de Madureira, né? Mas o meu pastor me botou como líder e eu perguntei se o João podia ser meu braço e o João ficou como meu braço. O João era evangelista, eu ajudava ele no evangelismo e ele me ajudava na consagração, né? União. Já odeia isso, união. E só que um dia meu esposo ele veio de relacionamento onde ele foi muito traído, muito traído, muito traído. Vê meus vídeos aí que você vai ver. Então eu peguei um marido muito quebrado, muito alucinado, muito louco. Já estava com Jesus, mas Jesus ainda curando, Jesus ainda tratando. Passei por muitas situações. Vê meus vídeos aí de restauração de sentimental que você vai ver. Passei um processo. Deus falou, tu tem condições de cuidar. Mas eu não sabia realmente o que Deus estava falando. Assim como Jesus falou para os discípulos, é necessário que a gente vá para outra margem, não deu satisfação. Foi mais ou menos assim. Mas Deus veio me dando força e eu vim. E aí, numa dessas noites de processo de cura do meu esposo, né, que nós fazemos a obra, mas na verdade todos os dias somos curados, não tem ninguém aqui sem santo 100%, perfeito 100%, para a glória de Deus nós reconhecemos isso, que todos os dias somos merecedores da misericórdia de Deus. Eu estava dormindo, você vai ver como o diabo trabalha, e o João levantou. E o João me sacudiu e começou, Márcia, você tá me traindo, você tá me traindo. Aí eu olhei, 2h pouco, era 3 horas da manhã, horário espiritual, horário de orar. Aí eu falei assim, amor, vai dormir, tu tava sonhando, né? Depois que eu entendi, tem 3 tipos de sonho. Tem um sonho que Deus dá, tem um sonho que do teu corre-corre, teu dia a dia, sabe? Aquela coisa aí acaba o teu cérebro fazendo o sonho, né? Da agitação do dia a dia. E tem um sonho que o diabo dá. Agora eu entendo quem foi que estava trabalhando ali. E ele, você me traiu, amor, vai dormir, vai dormir, vai dormir. Só que ele ficou perturbando. Aí daqui a pouco eu levantei e perdi o sono. Aí comecei a andar pela casa e resmungar. Porque a gente tinha que acordar cedo, porque eu cuido da minha mãe, né? E para dirigir uma consagração, que é uma coisa que eu ensino às mulheres, se elas querem realmente ganhar seu marido, ainda mais o meu que come pra caramba, antes de eu dirigir a consagração, eu acordava super cedo, eu fazia o almoço, eu dava alimentação para minha mãe, só não dava o banho da minha mãe, mas eu dava o cafezinho dela, deixava a sopa dela pronta, trocava a roupa dela, né? Dava o remedinho dela, deixava ela ajeitadinha, minha irmã vinha para cá logo em seguida, e eu dava 2 alimentações antes de sair. Quando minha mãe chegava, minha irmã já achava a sopinha dela pronta, batida direitinho, minha irmã dava a alimentação, né, o almoço. Quando chegávamos da consagração, irmão, isso é uma maneira de expulsar demônio incrível, porque se eu não fizesse isso, eu não tinha ganho João. Porque dizem que não pode ter ministério de pastora Márcia, né? Mas meu esposo é um pastor por causa das minhas atitudes dentro de casa. E olha que nem todo dia eu sou santa, não. Tem dia que, meu Deus, o sangue esquenta, né? São 2 cabeça dura, né? Aí o Espírito Santo vem, calma, filha, calma. Mesma coisa fala com ele, quando eu tô, né, aqueles processos TPM, aquela coisa, calma, meu filho, calma. E aí o Espírito Santo vai nos ajudando, né, a viver, né? Ser mãe, ser pai, ser filho, nos dando sabedoria, meu filho, tu tá errado aqui, se conserta. E assim o diabo vai ficando irritado, irmão, quando tu pede perdão, reconhece que tu erra. O diabo odeia isso, quando tu fala, ai, me perdoe, eu errei. O diabo odeia, o diabo gosta de pessoa orgulhosa, que não pede perdão, sabe? Tá errado e tá falando, eu tô certo. Olha como o diabo gosta dessas coisas, né? E ele começou, aí eu comecei, aí quando ele viu que eu perdi o sono, o que ele fez? Foi dormir. Aí
Aí nisso que ele foi dormir, eu comecei a ficar irritada, né? Aí eu comecei, amor, levanta, agora tu não vai dormir não, que não sei o quê, mas não gritei muito não. Só que, sabe, vai, levanta. Aí ele se enrolava mais, aí que ele ficava quietinho mesmo. Eu acho que realmente ele acordou. Eu acho que enquanto ele estava gritando que eu tinha traído ele não tinha acordado não. Eu nunca traí ele não, tá, irmão? Ele vem de relacionamento onde ele foi traído e os demônios deu um sonho pra ele onde eu estava traindo e ele acordou uma pessoa ferida, irmão. Tu tem que ter sabedoria de Deus. Tu tem que ter uma intimidade com o Espírito Santo muito grande, para o Espírito Santo te revelar como é que tu vai lidar com cada situação. Porque o diabo, ele tá furioso, ele tá ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar teu casamento, ele quer tragar teus filhos, ele quer tragar teu emprego. Tu tem que ter discernimento espiritual para tu ver além da situação, ver além. O Espírito Santo vai te mostrar coisas que ninguém tá vendo, ninguém tá enxergando, né? Só que aí eu tentei acordar ele, mas não fiquei muito tempo não, mas o suficiente para eu me sentir culpada. E aí eu fui, quem me conhece sabe que eu rio, daqui a pouco eu começo a chorar, choro mesmo, e ultimamente, depois dessas idadezinhas que eu não vou revelar para você, mas você já sabe, né? Depois do ENTA, eu comecei a ficar mais chorona. E eu lá fora peguei a chave da igreja, quem abria a igreja era eu, o pastor tinha colocado a chave da igreja, né? É uma honra isso, tem gente que não dá valor. Pastor, toma aqui a chave, não abre na hora, sabe, não cuida da casa de Deus, não vai lá limpar a casa de Deus. Deus não foi o pastor que colocou a chave da igreja na tua mão, foi Deus. Deus confiou em você. Se você tem a chave da igreja, é para você limpar, é para você cuidar das coisas do Senhor. Deus confiou essa chave a você. Tem gente que deixa, tem gente que, irmão, o pastor dá a chave da igreja na mão do membro, aí eu me pergunto, o membro perdeu a chave, não sabe onde botou, nunca foi na igreja limpar, nunca abriu a igreja, se abriu uma vez, cedo. O pastor não pode contar aí a chave da igreja. Gente, isso é uma coisa muito preciosa. A chave da igreja, quem deu foi Deus, não foi o pastor. O pastor ele só foi usado por Deus. Então, se você tem a chave da igreja, guarde isso com excelência. Sabe que isso aí é um ministério lindo. Deus não coloca a chave na mão dele, na mão de qualquer um, não. Trate com zelo aquilo que Deus te colocou na tua mão para fazer. E eu ali com a chave da igreja, né, eu comecei a chorar. E eu falei, Senhor, se tivesse alguém para eu ligar, para pedir para abrir a igreja, eu pediria, Senhor. Tinha umas diaconisas, mas elas trabalhavam, então não poderia, né? E tinha aquela galera que... A consagração, irmão, nós chegávamos na consagração 8 horas para varrer, porque tinha tido um culto à noite. Tinha membro que jogava copo no chão, chiclete embaixo da cadeira. Isso acontece dentro da casa de Deus. Nós varrimos de 1 a 2 bolsas de pacote, biscoito, para começar a consagração no dia. Tem gente que faz isso dentro da casa de Deus. O diabo adora quando você joga lixo no chão da casa do Senhor. Quando você não zela pela casa do Senhor, o diabo adora. Você não tem noção de quanto mal, quanta treva tu tá trazendo pra tua vida ao fazer essas coisinhas, né? E o meu esposo varreu do lado de fora, porque ainda tinha galera que comia e jogava assim, né? Na porta da igreja. Né? Daí ele varrendo lá fora, juntava aquela lixarada. Então nós chegávamos cedo e tinha aqueles obreiros, né? O certo era chegar umas 8h30 para orar. Todo culto não pode começar sem oração, mas na maioria das vezes era só eu e o João mesmo, tá? A maioria dos obreiros não chegava para oração. Como o diabo gosta disso, irmão. Como o diabo tem trabalhado dentro das casas com essa falta de temor com as coisas de Deus. Aí tu vê crente aí tentando se matar, tu vê crente em depressão, tu vê crente passando processos, né? Não vamos julgar, porque tem Jó onde Deus fala, olha aí meu filho, como é reto, se desvia do mal. Aí o diabo, deixa eu mexer para ver se ele não vai negar teu nome. Então não cabe a gente julgar, mas tem muita coisa que não tem nada a ver com o processo de Jó, tá? Não cabe a gente julgar. A palavra lá em 1 Coríntios, a palavra da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, examine, pois, o homem a si mesmo. Não é eu julgar você, é você julgar a si mesmo, é eu me julgar a mim mesmo. Mas a palavra está sendo pregada. Eu estou ouvindo a palavra, Deus está falando comigo. O que Deus quer? Que haja uma libertação, né? E aí não chegava 8h30, tinha aquela garela que chegava só 10 horas. Se eu tinha que abrir a igreja cedo, limpar a igreja, lógico, eu não podia contar com o obreiro que chega às 10 horas da manhã.
Infelizmente, essa é a verdade. E eu comecei a chorar, porque eu tenho temor. Como eu vou dirigir uma consagração se eu e meu esposo acabamos de brigar, gente? Pelo amor de Deus, né? E eu queria matar ele, não queria pedir perdão, né? E aí eu comecei a chorar, chorar, chorar. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Eu não posso não abrir a igreja. Olha, eu fiquei entre a cruz e a espada, como dizem por aí, entre a frigideira e o fogo, né? E aí eu fui. Aí eu fui, peguei, não consegui dormir, fiquei ali chorando, orando, pedindo perdão a Deus, até 6 horas da manhã. Aí fui fazer a sopinha da minha mãe. Deus colocou no nosso café, levar no nosso coração. Nós fundamos isso na igreja, não tinha, né? Que as pessoas fossem de jejum para consagração, mas aí a gente entende que muitas pessoas iam ali direto para o trabalho, então Deus colocou no nosso coração e tirávamos do nosso bolso. Cuidado com o mamon, avareza, você que não dizima, que não oferta, o diabo adora isso. Quando você não zela pelas coisas de Deus. Do nosso dinheiro, nós éramos dizimistas, não somos, dizimistas, ofertantes, e ainda era outra oferta. Nós levávamos café, bolo, pão, manteiga, quando o dinheirinho dava um queijinho, uma mortandela, levávamos, arrumava uma mesa bonita, para que quando entregássemos no final da consagração, o diabo odeia isso, entregar jejum, o diabo gosta de crente que não jejua, de crente que não ora. Quando nós entregássemos ali aquele jejum, né, as pessoas tomassem café. E aí, quando estávamos lá varrendo tudo, quando eu estava em casa preparando café, meu esposo levantou sem eu precisar falar nada, né? Nós tínhamos uma moto, não sei nem porque ele vendeu, aquela moto era de Deus purinho. Por que o homem é tão desobediente? Você pensou que homem, que vida de pastor é tudo mais fácil. Eu falei, não vende. Aí ele, tô desempregado, preciso de dinheiro, a cor dele já tinha vendido. Mas enfim, aí ele foi, comprou o pão e subimos na moto, mas isso sem se falar. Botamos as coisas, né? Chegamos na igreja, ele começou a varrer lá fora e eu peguei a vassoura. Quando eu peguei na vassoura, próximo ao altar, o Espírito Santo de Deus falou assim, pede perdão ao teu marido. Você já deve ter escutado diversas vezes aí nos meus vídeos, eu tenho mais de 1.200, 1.300 vídeos, mas Deus trouxe meu coração hoje de manhã esse testemunho, eu quero deixar para você. Pede perdão ao teu esposo. Eu chamei o João. Quando eu chamei o João, eu vi Deus botando as palavras na minha boca, porque eu nunca orei assim, né? Eu segurei a mão dele, assim que eu chamei ele veio, eu segurei a mão dele, eu falei, peço perdão a você, meu esposo, meu marido, uma coisa assim, tal. E ele também me pediu perdão, irmão. Tu tem que se aproximar de Jesus, porque quanto mais próximo a gente vive coisas, cara, tu tem que viver o teu milagre, eu tô falando do meu. Tu tem que viver as tuas experiências, eu tô falando das minhas. Mas Jesus, o Espírito Santo, quer que você viva as tuas, se aproxima de Jesus. Porque quanto mais próximo, é impossível você se aproximar de Jesus e não presenciar milagres, não presenciar o sobrenatural de Deus. É impossível. Tá aí uma coisa impossível. Você se aproximar de Jesus e não ter experiência, não viver o sobrenatural de Deus. Eu senti como se viesse uma água do céu e me lavava. Eu comecei a me sentir limpa, leve, né? E aí começamos o culto, né? Aí começamos a orar, tal, começamos o culto, aí chegou o pessoal das 10 horas. No meio do pessoal das 10 horas chegou uma missionária, aí eu fui, né? Porque eu não sou dona da casa, por mim eu nem dava oportunidade, mas o Espírito Santo manda dar e eu sou mais de obedecer, né? É melhor obedecer do que sacrificar. E eu fui e dei oportunidade para tal missionária que chegou às 10h20 da manhã pregar. Chegou quase na hora da pregação. Só que quando eu passei o microfone para ela, problema dela se ela não obedece. Eu e Deus. Ezequiel 18 fala que a salvação é individual. Nunca confunda unção com salvação. Aí eu oro, o demônio vai embora. Cuidado. Unção é uma coisa. A jumenta, Deus usou uma jumenta para falar com o profeta estava tudo errado. Nunca confunda. Deus tirou água de uma pedra. Pelo amor de Deus, não confunda unção, a pedra jorrando água. Não confunda unção com salvação. Unção é uma coisa, Deus usa qualquer um. Deus já usou pessoas com demônio, fez o demônio. Essa é outra experiência que eu vou te contar, essa também é muito interessante. O demônio revoltado, olhando pro chão. Ele manda te dizer, revoltado, mas obedeceu. Deus mandou dizer, quando passares pelo fogo, eu passarei contigo. Quando passar pelas águas, ele revoltado, mas Deus mandou e usou. Então não confunda unção com salvação, tá? Não confunda.
Eu morro de medo de não ser salva. Unção é uma coisa, salvação é outra. Separa, tá? Ah, pô. E aí eu passei para ela pregar e entrou um senhor. Nisso que entrou um senhor, como ela já estava com o microfone na mão, aí veio no meu coração. Falei, pô, vou orar esse homem. Mas ela com o microfone na mão, eu falei, ora aí, fulana. Aí ela começou a orar. Não sou melhor do que ninguém, mas naquele momento, às vezes o mistério tá comigo, não tá com a irmã. Às vezes tá com a irmã, não tá comigo. Eu até entendi já isso. Às vezes Deus não quer me usar, quer usar a irmã que acabou de chegar. E eu falei, irmã, Deus tá mandando tu orar. Ou eu fico quieto na minha, que ela já ouviu Deus, já foi. Às vezes eu falo só para testificar, porque o Espírito Santo já falou com ela. Ela que tá pensando, será que é Deus mesmo que falou comigo? Né? Mas se Deus quer usar ela, usa ela. Não vou no lugar de outra pessoa mesmo. Sou muito de obedecer. E eu fui e falei, ora aí, irmã. Só que ela começou a fazer uma oração que eu achei que não tinha nada a ver. Não, já começa que eu até esqueci. Quando ele chegou, eu falei, vou orar esse homem. Mas como ele sentou, ele estava muito bêbado, muito sujo. Ele sentou, eu falei, não. Depois da pregação eu oro. Só que ele levantou e ele veio até o altar. E falou, eu preciso de uma oração. Eu falei, ora aí, fulana. Aí ela começou essa oração. E aí eu vendo que não tinha nada a ver, eu saí e meti a mão. Quando eu meti a mão para orar, o demônio, na hora. Aí ele virou, como eu estava repreendendo o demônio em nome de Jesus, ele, tu sabe quem eu sou. Aí Deus me deu uma visão, deu aqui na minha sala, meu computador até no canto, um demônio parado aqui à parede, o demônio parado, com a perna meio cruzada para trás, com a cabeça baixa, estava com um chapéu preto, tipo um casaco preto, e na tela embaixo, calça preta, quase não via calça, parece até aquele jaleco de enfermagem que eu uso, que vai lá embaixo, só que o meu branco, para a glória de Deus, entendeu? Porque o dele era preto, eu adoro roupa preta, mas essa tá sinistra, né? Com esse casacão preto, essa calça preta, um chapéu daqueles antigos preto, com a cabeça abaixada assim, e eu e o João, Deus mostrou em versão. Eu e o João discutindo na sala, andando para lá e para cá, e ele lá, só a presença dele dentro da minha casa estava fazendo a gente brigar. Viu como é importante você pegar o seu esposo, seus filhos, orar dentro da sua casa, para repreender o mal de dentro da sua casa? Né? Ele acordou o meu marido no meio da noite, dando um sonho para trazer essa confusão, porque, igual essa passagem do demoniado gadareno, ele sabia que esse homem ia entrar na igreja e queria tirar de quê? De nós a autoridade. Porque eu, em pecado, eu não ia conseguir repreender. Né? Se eu não peço perdão ao meu esposo, eu não ia conseguir repreender. Aí quando ele falou, você sabe quem eu sou? O Espírito Santo veio no meu ouvido e falou, Zé Pilintra. Entenda-se isso, que eu repito para que possa entender. Eu não aprendi lendo livros, eu aprendi com o Espírito Santo me ensinando. Demônios são os mesmos, não está sendo criado nenhum demônio não. Tá? Antes da fundação do mundo, eles já tinham sido criados por Deus, eles eram anjos que estavam no céu, anjos feitos para guardar. Tá? Você vai ver isso no livro de Ezequiel 28, se não me engano. Você vai começar a ver ali, tem outras passagens, mas essa é bem profunda. Né? Eles eram anjos para guardar. E um anjo, por ter muito poder, começou a achar que podia tomar o lugar de Deus. E começou a falar na cabeça de outros anjos, trazendo uma rebelião. A palavra fala que rebelião é pior que pecado de feitiçaria. Houve uma rebelião no céu. Não houve uma guerra onde Deus ficou dando soco em Satanás. Tal. Os anjos entre si, Miguel, Gabriel e outros, né? A Bíblia não fala nome, mas ele... Né, 2/3 dos anjos ficaram com Deus e 1/3 ouviu o que esse demônio, anjo de luz, a palavra Lúcifer, que significa anjo de luz, ela foi acrescentada à Bíblia para representar, né, e eu não vejo nenhum problema nisso, era anjo de luz antes, agora não é mais de luz, então eu não posso ficar chamando demônio de Lúcifer, pelo amor de Deus, não tem mais luz, acabou, é treva. Lúcifer significa anjo de luz. Usar para representar quando ele era anjo da guarda, amém. Mas representar ele agora na terra, treva pura, não tem nada a ver. É o capiloto, cascudinho, né, o derrotado, é esse. Então ele ali, ele consegue, ele expulsou ele e 1/3. Deus só fala assim, sai e sai. Foi lançado na terra, então ele está no meio de nós, com a sua legião de demônios. Só que não está sendo criado, são os mesmos demônios, que antigamente era chamado de Baal, que era chamado de Moloque, tá? E que nós vemos em certas religiões que hoje existem, onde são chamados de guerreiros da natureza tal, são os mesmos demônios.
Eu vou estar falando mais sobre isso e você vai começar a pensar, peraí. E eu vou te dar dicas para você saber, porque olha o que Deus fala. Crês tu que olha o que Deus fala lá em Tiago. Crês tu que só existe um Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem, porque os demônios sabem que só existe um Deus. Então a função deles, eles querem ser adorados como deuses. A rebelião lá era porque esse demônio queria ficar no lugar de Deus, né? E aqui Deus falou Zé Pilintra, porque estamos no Brasil nesses tempos, né? Então esse demônio é chamado aqui, mas ele tem outros nomes em outros países, na África, é outros nomes, mas só que é o mesmo demônio, tá? E aí eu comecei a repreender, calma, não me prenda, ai, olha o direito de liberdade de religião, irmão, me perdoa, foi o Espírito Santo de Deus, aquele que criou os céus e a terra. Veja o que o demônio falou para mim. Você sabe quem eu sou? Cheio de ódio, me olhando dentro dos olhos. E Deus, o que criou os céus e a terra, falou Zé Pilintra. Ele me deu o nome aqui do Brasil. E eu meti a mão nesse homem e comecei a repreender Zé Pilintra. Ele olhando pro chão, mas ainda rosnando, né? Porque uma coisa que eu admiro no diabo, os crentes, qualquer tapinha sai da igreja. O diabo não. O diabo tu tem que ter autoridade, tu tem que repreender, tu tem que mandar embora porque ele não quer sair. Daqui não sai, daqui ninguém me tira. Tu tem que ter autoridade. O diabo não quer sair dentro da igreja, não. Não quer sair dentro da tua casa, não. Não quer sair da tua vida, não. Tem que ter autoridade. Agora, crente, qualquer coisinha sai da igreja. Crente, qualquer coisinha tá indo embora. Mas diabo não, ele é resistente. Tu tem que ter autoridade. E ele falou, tens tu autoridade para me repreender? Com a cabeça baixa, mas cheia de deboche, né? Aí Deus novamente colocou as palavras na minha boca, porque ele falou assim, como é que foi? Sou salva, lavada pelo sangue e perdoada pelo sangue de Jesus. Eu nunca tinha repreendido o demônio assim. E eu fiquei emocionada porque eu vi Deus tomando a minha boca e dizendo, eu te perdoei, filha, manda esse capeta embora. Tu já foi perdoado, já pediu perdão hoje? Então creia, Jesus já te perdoou, irmão. Manda esse capeta embora. E aí, né, depois do que eu falei, sou salva, lavada pelo sangue, perdoada pelo nome de Jesus, aí veio a Márcia, né? Para de palhaçada, demônio. Zé Pilantra, né? Sai em nome de Jesus. Pum! Na mesma hora o homem caiu no chão, né? Aí eu falei, o senhor tá bem? O senhor tá bem? Eu era nova, o João e eu nessa igreja. Aí as irmãs gritando, irmã Márcia, o nome dele é João, que também era João, né? É João. Eu posso até falar assim, porque sinceramente se eu encontrar esse homem de novo na rua, irmão, eu não vou reconhecer. É triste. E aí, seu João, aí eu falei, seu João, o senhor tá bem? Tá bem? E ele, tô bem. Ele sentou ali, nós terminamos o culto, ele tomou café conosco, foi embora, eu apertei a mão dele, chamei ele para estar vindo no culto no domingo, não apareceu, né? E foi embora, isso me dói tanto, gente. Foi embora, e aí veio umas irmãs, eu era nova ali, né? Tava começando umas irmãs, aí as irmãs vieram falar assim, irmã Márcia, tu sabe quem é esse homem? E eu deixo aí para você, já encerrando esse vídeo curto de quase 40 minutos, para que você guarde isso no seu coração. São experiências que eu tive com Deus, né, em processos de libertação. Não são experiências com demônios, são experiências com Deus em processos de libertação. E as irmãs, você sabe que esse homem? Eu falei, não sei. Né? E elas falaram assim, irmã Márcia, esse homem era um morador de rua. E um dia nós evangelizando aí pela rua, alguém falou com ele que Jesus salva, cura, liberta. E aí ele começou a vir para a igreja, todo sujinho mesmo, né? As irmãs começaram a arrumar uma roupa e um dia Deus usou um profeta. Deus falou assim, olha varão, Deus manda te dizer que ele vai te dar uma casa, vai te dar um carro, vai te dar mulher, vai te dar filhos, ele vai mudar toda a tua história. Deus vai te dar autoridade para pregar, vai te dar unção. E do jeito que Deus fez, porque Deus tem profeta na terra. Tem falsos profetas? Tem. Mas Deus ainda tem profeta na terra. E tudo que Deus fala, ele cumpre. Se verdadeiramente o profeta foi usado por Deus, tudo que o profeta falou aconteceu na vida desse homem. As irmãs me contando. Deus deu carro, Deus deu casa. Ele casou, teve acho que algumas filhas, né? Aí, como Deus começou a usar, o homem pregava, pessoas aceitando Jesus. Quem me dera, eu não consigo fazer com que ninguém aceite Jesus. As pessoas não me levam a sério. Cadê minhas ovelhas, meu pai? Não tem ovelha. Tenho orado tanto. Quem prega quer colher, né, irmão? Pelo amor de Deus, prego direto. Mas cadê minhas ovelhas pra gente reabrir a igreja?
né? Cadê as ovelhas pra gente reabrir a igreja? Né? E ele pregando, pessoas aceitando Jesus, cheio de autoridade, dom da cura, orava, pessoas sendo curadas. Aí um dia, porque o diabo, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. E não sei se você sabe, quando o diabo sai, ele vem e chama mais 7. Se a casa estiver vazia, ele chama mais 7, aí já são 8. Aí tu não aceita Jesus, aí vai na igreja, alguém ora, esses 8 saem. Cada um tem direito de chamar 7. 7 vezes 8, 56. E aí vai ficando. Só que esse homem, quando o diabo voltou, esse homem estava cheio da presença de Deus. A casa, essa caixinha de presente estava cheia de Deus. Só que o diabo, ele não esquece de nós. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então o que ele fez? Ele fez, apareceu uma linda mulher, deve ter até falado doce, né? Porque eu tenho essa voz, todo respeito com mulheres que falam doce, né? Mas eu sei que falar doce não é sinal de bondade, de mansidão. Isso eu sei, né? Mas eu queria ter fala doce, eu queria sim. Mas aí veio aquela mulher, né, de fala doce, tal, e o homem, pum, traiu a esposa. Ah, foi só uma traição, pastora. Ah, pô, traiu, só uma vezinha. Qual o problema de eu trair minha esposa? Foi só uma vezinha. Só que ele não traiu sua esposa, ele traiu primeiro ele traiu Deus, depois ele traiu a ele mesmo, depois ele traiu a esposa dele, traiu os filhos, traiu os amigos, traiu o ministério. Olha quantas traições com uma traiçãozinha. E aí o diabo veio e levou tudo. Então esse homem que entrou dentro da igreja, todo sujo, bêbado, fedendo, né, cheio de demônio, era aquele que Jesus lavou, libertou, encheu e que o diabo, através de uma mulher, fez ele cair. Deixo aí mais uma experiência que eu tive com o processo de libertação. Beijo na alma. Esses vídeos, irmão, não é para eu crescer nem aparecer, mas é para que ele cresça, ele apareça na tua vida. Se aproxima de Jesus. É impossível você se aproximar de Jesus e não ter experiências para contar. Amém?